em mais uma decisão. A gente vai ver que cada clube precisa para passar de fase no Baianão. Fala galera do YouTube, beleza? João passando para mais um dia de Bahia. O Bahia não cansa de deixar a gente cansado, mas fazer o quê? Hoje, às 6 horas, pré-jogo do Campeonato Baiano, Bahia e Jacuipense. Jacuipense e Bahia, porque o mando é da equipe de Riachão do Jacuípe, que manda os seus jogos aqui em Salvador, no estádio metropolitano de Pituaço. Mas hoje a gente vai falar de Campeonato Baiano de uma maneira generalizada, porque os 5 jogos que definirão a vida de todos os times serão feitos nessa última quarta-feira, né? No vulgo hoje, daqui a pouco. Mas a gente tem certeza que o Cancão de Fogo e o Carcará, que é o Juazeirense ou a Juazeirense, nunca sei dizer qual é, e o Atlético de Alagoinhas já estão classificados. Tanto que o Cancão de Fogo é o primeiro colocado do campeonato geral, com 17 pontos, não podendo ser alcançado pela equipe do Carcará, que tem 13. O Carcará que pega, mata e come. Os jogos dessa rodada, começando às 19h30, são Bahia de Feira e Unirbe, lá na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Doce Mel e Juazeirense no Barbosão. O nosso jogo, Jacuipense e Bahia, no Metropolitano de Pituaço. Vitória ex-rival Galinha Fujona e Fluminense de Feira na Arena das Galinhas Fujonas no Lixão, no Barradão. E fechando a brincadeira, Vitória da Conquista e Atlético de Alagoinhas no Lomanto Júnior, lá em Vitória da Conquista. Jogo frio. O Bahia de Feira, o Bahia, a Jacuipense, o ex-rival e o Unirbe são candidatos para ocupar as outras 2 vagas do G4. Atualmente, os 2 Bahias levam vantagem porque fecham a zona de classificação. Mas a situação ela pode mudar como o tempo tem mudado em Salvador. Ora sol, ora chuva, ora sol, ora chuva. Então, pode mudar no balanço das horas e no balanço das redes. Das 10 equipes que disputam o Baianão, apenas o Doce Mel não tem nenhum objetivo a disputar nessa quarta. Joga com o líder em casa, vai botar o time sub-11 para jogar contra a equipe da Juazeirense em seus domínios, já que ela não tem mais nada a temer. O Lobo Guará está na 8ª posição com 9 pontos e mesmo se vencer não terá como entrar no G4, já que alguns confrontos diretos com equipes que estão na frente da tabela de classificação e ela perde. O time de Ipiaú também não corre risco de rebaixamento, embora tenha passado boa parte da competição na lanterna. O vice da Conquista e o Fluminense de Feira brigam contra o descenso. Com a pior situação está o Touro do Sertão, que está em último no estadual e pode amargar um rebaixamento. Imagine as vaquinhas de feira sendo rebaixadas, é barril de 1000 para eles lá e eles que lutem, cada um com seus problemas. A briga do G4 está assim, ó. O Bahia de Feira, se ele vencer, ele garante a classificação sem depender de qualquer outro resultado. E ainda existe a possibilidade dele passar em vice-líder, em segundo, caso o Atlético de Alagoinhas perca. O empate levaria o Bahia de Feira para torcer por um empate entre Bahia e Jacuipense ou por um triunfo do Vitória, podendo até levar um gol. Uma derrota tira o Tremendão da zona de classificação. Barril pro pessoal de Feira. Não? O Esquadrão, se vencer, classifica. 3 pontos, 1-0, 3 pontos, classifica suave, de boa. O empate, ele precisa torcer por uma derrota no placar mínimo do Bahia de Feira, ou seja, tomar 1-0, ou uma derrota ou um empate das Galinhas Fujonas. Contra o Fluminense de Feira tá difícil. Situação do Bahia, se perder, tá fora. Jacupa. A Jacupa avança, né? Ela ainda pode ser vice-líder, desde que Bahia e Atlético perca seus jogos. Um empate ela tá fora e uma derrota ela tá fora. Ou seja, a Jacupa vem com um esquema mega ofensivo para jogar contra o Bahia e para tentar arrancar sua classificação. O ex-rival, para não ficar de fora das semifinais pelo 3º ano seguido, poxa, ia ser tão bonito.
As galinhas precisam vencer o Flu de Feira e torcer pelos rivais diretos. O melhor cenário seria uma derrota por um gol do Bahia de Feira, que manteria o Inirbe atrás da tabela pelo saldo, e um empate entre Jacupa e Bahia. Ela só passa se tiver esse universo conspirando a favor. Se perder ou se empatar, fora, vapo. A Unirbe, a universidade, ela é o time que precisa de mais coisa para classificar. Ela, além de vencer, ela tem que torcer contra os rivais e precisará tirar uma diferença no saldo de gols. Para ficar com a vaga, será necessário um placar superior de um gol de vantagem, ou seja, tem que dar de 2 para cima, secar a Galinha Fujona e torcer por um empate entre Jacuipense e Bahia. Ou seja, Galinha Fujona empata com o Flu de Feira, Bahia empata, o Unirbe dá 2-0 no seu adversário para poder pegar a vaga para a próxima fase do Baiano. E ela pega o Bahia de Feira fora de casa. Tá difícil para a Unirbe, ela vai ficar pelo meio do caminho. Lá embaixo, o vice sem conquista, lá de Conquista, ele, se ele vencer, ele escapa. Venceu, já foi, fechou lá, primeira divisão. Se ele empatar, ele tem que torcer por um empate ou derrota do Flu de Feira, pois ele está apenas um gol de saldo na frente. Se ele perder, ele vai torcer para as galinhas até amanhã de manhã, para as galinhas ganharem o Flu de Feira. O Flu de Feira, para não cair, ele precisa vencer o vice por 2 gols de diferença. Mas se o bode sem conquista não vencer o seu jogo, ou até mesmo empatar, porque ele empataria o número de vitórias e ele ganharia em número de gols marcados. Empate e derrota, vral para a vaquinha de Feira de Santana e tchau para a vaquinha até a Série B do ano que vem. Eu quero saber qual é a sua expectativa para esse jogo, depois de um jogo puxado na Sul-Americana. Deixa aqui embaixo nos comentários, deixe também o seu placar para Bahia e Jacuipense, Bahia, e eu convido você a um pré-jogo aqui no canal, falando sobre esse jogo do Campeonato Baiano. Deixe seu like, inscreva-se ativando o sininho, compartilhe com as pessoas, faça esse vídeo girar. Tamo junto e bora Bahia!